Salve, salve, morceguetes e morcegotes. Hoje a gente chega aqui para o final da última parte, né, sobre a questão do Occupy Wall Street. A gente vai encerrar, então, a leitura sobre o último movimento do livro Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, do Paulo Gerbaldo, pela editora Funilaria e com tradução da Daphne Mello, né? Então a gente está trocando essa ideia muito forte sobre o que foi o Occupy Wall Street e para onde ele se direcionou a partir do que aconteceu na Praça Tahrir e dos indignados, agora terminando então sobre os Estados Unidos, e aí vão ficar faltando os vídeos de conclusão que a gente vai ver nas próximas semanas, né, que aí é o autor fechando o próprio pensamento. Bom, eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. A gente tem aqui alguns projetos e algumas formas de apoiar, além de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que estão passando aqui embaixo. Lembrando, dia 27 tem início aí a Festa de Livros da USP, 50% de desconto, pelo menos no presencial, e no online gira em torno de 35% a 60%, 70%, dependendo da editora e do livro, tá bom? Então, aproveitem. Tem as formas de apoiar financeiramente a gente, tem nosso livro aqui, tem a Clio Operária, tem a Autonomia Literária, que é a editora parceira, tem a Funilaria, que também é a editora parceira, tem o nosso podcast, que é um outro projeto que você também pode conferir, vai estar tudo aí na descrição, tá bom? Então, dá esse salve e dá essa moral e essa atenção. Vou trazer aqui para a tela. Hoje, o papo talvez seja um pouquinho mais rápido, né? Hoje a gente tem menos coisa para ler, já trazendo aqui, e a gente então falou sobre o Tumblr no último episódio, a gente falou um pouco sobre o coração do movimento, e hoje a gente entra na questão do Twitter. A gente viu como o Twitter e outras mídias sociais foram muito importantes para sustentar um espaço emocional em torno do movimento Occupy Wall Street, conectando ocupantes e simpatizantes. No entanto, há outro aspecto do Twitter que precisa ser discutido, seu papel tático como plataforma de coordenação em tempo real e ação em situações de emergência. Vou grifar aqui o papel tático, tá? Embora no Egito essa rede tenha tido uma relevância menor, dada a sua penetração limitada entre os manifestantes, no Occupy foi diferente. Quase todas as pessoas que entrevistei em Nova York já tinham um smartphone e usavam o Twitter. Os organizadores do Occupy criaram várias contas no Twitter para ser usado na circulação de informações táticas. Vou grifar isso também. Durante diferentes ações do Wall Street em outras partes da cidade, essas contas elas vão ajudar a fornecer uma cobertura minuto a minuto dos eventos, né? Uma atualização ali muito rápida. Às vezes, indo mais longe, dando às pessoas instruções ou sugestões específicas sobre o que fazer ou sobre como se desvencilhar das tentativas de controle de multidões por parte da polícia, numa espécie de versão ativista do Comando, Controle e Comunicação Militar. As redes sociais que originaram o Twitter, elas tinham essa pretensão, porque elas são criadas muito por anarquistas e pelo movimento antiglobalismo, com o intuito de direcionar militantes e ativistas para fugir das polícias. Assim, por exemplo, ativistas experientes seriam treinados no acampamento para trabalhar no reconhecimento, andando alguns metros à frente de uma marcha para tuitar ou enviar detalhes sobre as manobras das forças policiais. Vou grifar isso daí também. Sean Carey, que era gerente da conta nomeada OWS_Tactical, relata como empregou o Twitter durante a ação realizada em 17 de dezembro de 2011 contra a National Defense Authorization Act, NDAA, que é a Lei de Autorização da Defesa Nacional, que libera fundos para a defesa. O objetivo da ação foi a Grand Central Station, para a qual as pessoas foram convidadas a convergir em grupos dispersos. A polícia não sabia de onde vinha, porque todo mundo estava se movendo ao mesmo tempo, então eles não conseguiam definir o centro disso. Assim, a partir da minha conta tática, eu inseri algo como táticas, dando às pessoas dicas sobre o que fazer, como agir de forma discreta ou esperar na fila e fingir ser um turista, apenas se esconder, agir com indiferença e não parecer suspeito. Esse uso do Twitter como dispositivo tático aparece à primeira vista como uma confirmação da visão da coordenação de movimentos como uma rede ou um enxame, que era aquilo que foi descrito por Achille Hohenfeld em seu ensaio seminal sobre guerra de redes. A ideia básica é que os dispositivos de mídia móvel permitem a coordenação descentralizada dos participantes, conforme sugerido pela própria afirmação de Carey no comentário mencionado de que a polícia não conseguia definir um centro. Entretanto, nesse tipo de operação de coordenação, muitas vezes tende a haver um centro de comunicação nevrálgico, assim como ocorre com o exército.
Com base nas entrevistas que conduzi com vários ativistas do Occupy que estiveram altamente envolvidos, constata-se que as principais contas táticas do Twitter eram administradas por um grupo de organizadores do movimento composto de 20 pessoas. Essas pessoas também tendiam a estar envolvidas nas operações nas ruas, na Assembleia Geral e nas diferentes comissões. Durante a ocupação no Zuccotti Park, esse grupo principal utilizou um espaço de um escritório disponibilizado pelo Sindicato dos Professores de Nova York. Houve, óbvio, muita controvérsia entre os ocupantes sobre a existência desse espaço, que a grande mídia logo chamou de QG do Occupy, ou QG de imprensa do Occupy, uma vez que sua presença era contrária às afirmações de que não havia líderes. A ilustração mais clara do uso dessa sala de guerra no Twitter para a coordenação centralizada de operações de combate é oferecida pelos eventos da noite de 15 de novembro, quando a Força Policial de Nova York despejou violentamente manifestantes da praça. Andrew Fu Corner, um dos principais organizadores, conseguiu sair antes da polícia cercar o acampamento. Depois de se encontrar com muitas pessoas no escritório, Connor ajudou a direcionar a multidão dispersa para uma área comum de reunião. Vale a pena relatar longamente essa noite. E aí, traz então um pouco desse relato. Fomos encarregados de localizar os acampamentos dispersos e trazê-los de volta para, acho, uma coerência. Porque você deve lembrar que perdemos mais ou menos 1.000 pessoas que dormiam lá à noite. E a polícia estava fazendo o seu melhor para controlar as pessoas de um lado e expulsá-las do outro, assim como do outro lado da ponte. E nos dispersaram. Mas não havia como nos dispersarem, porque morávamos no Zuccotti Park, não podíamos ir para casa, havia uma mentalidade muito estranha. Então as pessoas estavam nos ligando porque sabiam que estávamos seguros. E usamos o Twitter para fazer todo o possível. O que acabou acontecendo é que enviamos 3 mensageiros de bicicleta, eles conseguiram encontrar pessoas em cada um dos grupos que protestavam e obter seus números de telefone. Usamos o Twitter. Depois, com os 3 mensageiros de bicicleta, obtendo números e com os e-mails, conseguimos levar todos de volta a Broadway e Pine. Nesse ponto, tínhamos um mapa na parede. Tentamos descobrir onde todos estavam, porque havia cerca de 5 grupos diferentes separados. Pelo Twitter, dissemos que bastava ir a Broadway e Pine. Fomos capazes de pegar uma situação ruim para nós e transformá-la numa situação mais ou menos boa. O testemunho de Connor é interessante por pelo menos 2 razões. A primeira é que essa cena mostra que a prática da coordenação não corresponde à ideia de um movimento completamente sem lideranças. À noite, o processo de reunir os ocupantes era liderado por um punhado de ativistas. Verify isso. Em segundo lugar, essa coordenação mediada, centralizada, se tornou urgente pelo fato de o movimento ter perdido sua base fixa no espaço, ter sido privado do mínimo de coordenação oferecido pelo acampamento, que atuava como uma espécie de farol. Isso é uma coisa que a polícia ela tende a fazer, tá? Ela vai dispersando, tentando segregar os grupos, né? Tentando separar eles. E é interessante como você dá uma volta nisso, pensando a partir de uma organização de algo externo que está olhando, que tem um mapa, que consegue analisar isso. Uma vez privado do seu ponto nodal no espaço, o movimento teve de recorrer a um ponto mediado para poder atuar em conjunto. Os principais organizadores que entrevistei foram, em sua maioria, honestos ao admitir as contradições dessa situação. De fato, eles mesmos tentaram desenvolver protocolos para tornar o gerenciamento das principais contas do Twitter mais horizontal. No entanto, as restrições práticas desse tipo de trabalho pareceu impossibilitar a manutenção de um ideal tão elevado. Essa tensão se reflete na descrição de Sean Carey do gerenciamento da conta principal do Twitter, Occupy Wall Street New York City, que na época da entrevista em dezembro de 2011 contava com 300 mil seguidores. Talvez haja 20 pessoas com acesso, talvez 8 pessoas dessas possam aprovar, o que é um sistema de privilégios e permissões. Todo mundo tem acesso à conta. Há uma estrutura na qual qualquer pessoa pode escrever tweets, mas eles são postos numa lista que precisa ser aprovada e todo grupo olha eles. Isso acontece o tempo todo. É uma lista em execução. Usamos um programa para simplificar. Alguém envia algo que deseja ser tweetado e todo grupo tem a possibilidade de ver e podem editar isso. Basicamente, temos um processo aberto para editar nossos tweets. Carey acrescentou que o grupo tentou tornar o acesso a essa conta mais aberto, o que foi praticamente impossível. Estamos sempre trazendo mais pessoas. Definitivamente, não queríamos que fossem poucas pessoas, porque uma pessoa não pode fazer todo o trabalho de todas as contas do Twitter. Mas claro que não podemos tornar isso completamente democrático, senão seria uma bagunça. Mas é uma forma muito justa e horizontal de exercer um processo de consenso, e queríamos que fosse assim. São os limites, né, desse movimento de horizontalidade dentro do que estava sendo proposto ali. Afinal, a gente sabe, né? Existe processo de infiltração, existe gente que não manja nada. Enfim, é uma coisa realmente muito complexa você conseguir coordenar algo nesse nível. A discrepância entre a afirmação do movimento em relação à não existência de lideranças e suas próprias práticas organizacionais não parecia se limitar apenas ao uso do Twitter, tendo uma influência mais geral em todo o movimento. Formalmente, a vida do Occupy em Nova York foi regulamentada por meio de uma Assembleia Geral realizada 3 vezes por semana. No entanto, no dia a dia da ocupação, havia um pequeno grupo de ativistas experientes envolvidos que as pessoas procuravam para resolver as coisas. E é uma coisa que acontece mesmo quando a gente não quer.
Como Stephanie relata, surgiram líderes, que são pessoas que com a capacidade de estar presentes e participar dessa maneira típica, em todas as reuniões, durante todo o dia, ou que têm acesso a um espaço valioso na internet, ou que têm acesso ao occupywallstreet.org. Eles podem não ter consentimento de qualquer grupo maior em relação ao que estão fazendo, mas como tem aquele valioso espaço na internet para o qual as pessoas recorrem e olhem, tornam-se líderes da sua maneira, e óbvio, né, deviam ter lideranças ali do dia a dia também, fisicamente. Embora em sua publicidade o OWS tenha reivindicado com frequência ser um movimento sem líder, suas práticas organizacionais viram um punhado de lideranças emergirem em uma evolução diária. Aqueles que tiveram acesso aos principais canais de comunicação do movimento se tornaram automaticamente líderes de opinião e organizacionais. No capítulo comparativo a seguir, discutirei como essa presença contínua de líderes é uma característica mais geral dos movimentos populares contemporâneos. Então isso a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, né, na conclusão do autor. Agora a gente vai para a conclusão deste capítulo, tá? Depois a gente vai ler essa conclusão dele, que é aqui, ó. Siga-me, mas não me peça para liderá-lo, organização líquida, liderança coreográfica, mas isso é nas próximas semanas, tá? Agora a gente vai concluir o Occupy Wall Street só. As vicissitudes do Occupy Wall Street demonstram que a mágica das mídias sociais não funciona a menos que seja acompanhada por uma narração ressonante capaz de motivar as pessoas a sair às ruas. Grifem esse começo. Embora, desde o início, os organizadores, a começar por Carly Laszlo e sua equipe na Adbusters, tenham depositado muita esperança no poder da mobilização das redes sociais no Twitter, não conseguiram usar essa mídia como meio para uma coreografia de assembleia, montando o cenário para os protestos públicos. Somente quando o movimento se tornou visível no espaço público é que começou a receber a atenção das mídias sociais da grande mídia. A página Nós Somos 99% do Tumblr contribuiu para forjar uma identidade popular muito diferente daquela minoritária e voluntarista que era promovida pela Adbusters. O Twitter foi adotado para construir um sentido de solidariedade entre os ocupantes físicos e internautas, bem como para coordenar as ações de participantes durante as ações e em situações de emergência. Vou grifar o papel do Twitter aqui. O Occupy foi associado a reivindicações anarquistas de não liderança absoluta. No entanto, como foi visto ao analisar o QG do Twitter, as práticas de comunicação e organização do movimento contradizem as reivindicações de não liderança e espontaneidade absoluta, muitas vezes feitas por ativistas, sobretudo em relação ao uso das mídias sociais. Conquanto essas permitissem conversas participativas dentro e ao redor do movimento, como aconteceu em outros movimentos, essas conversas foram conduzidas e moderadas por um punhado de organizadores principais que gerenciavam contas influentes do Facebook e do Twitter vinculadas ao movimento. Tais ativistas passaram a assumir o papel de coreógrafos invisíveis, que, usando as mídias sociais para divulgarem planos e eventos do movimento, tiveram muita influência na formação de suas manifestações. Se os espaços ativistas criados pelo Occupy e por outros grupos são de fato caracterizados internamente por um elemento participativo, sua iniciação e sua manutenção demandam o trabalho de alguns ativistas comprometidos. Há vários aspectos que não foram possíveis de abordar nesse capítulo por motivos de espaço. Especificamente, tal como nos capítulos anteriores, foi o caso do papel da mídia convencional, como um canal de mobilização, mesmo que, como Shane Gill diz, seja a maneira pela qual a maioria dos americanos conseguiu saber sobre o Occupy. Além disso, a discussão neste capítulo tem um alcance geográfico limitado, pois concentrei toda a minha atenção ao Occupy Wall Street em Nova York. Como os indignados espanhóis, o movimento Occupy demonstrou uma capacidade notável de se estender sobre todo o território nacional, criando uma rede difusa de acampamentos de protestos locais, permitindo que aqueles que vivem fora de Nova York e outros centros metropolitanos participassem fisicamente dos protestos. Surge, porém, uma pergunta mais geral sobre o futuro do Occupy. No momento de redação desse texto, em 2012, todas as principais ocupações haviam sido despejadas. Os ativistas estavam se preparando para novas ações agendadas para maio. Mas, no conjunto, o movimento, agora privado do seu fator de novidade, parecia estar passando por uma fase de latência. Isso, mais uma vez, sublinha a dificuldade de sustentar o movimento popular contemporâneo, em especial quando acompanhado por uma recusa categórica em explorar novas formas de organização formal para dar mais continuidade a uma campanha. A recusa das formas formais de organização. Interessante. Eu vou ligar com Angela Davis. E em breve vocês vão entender por quê, porque vai ter vídeo sobre a Angela sobre isso, lá na nossa playlist sobre abolicionismo penal. O futuro do Occupy e de movimentos semelhantes dependerá em grande parte do grau em que se conseguirem reinventar suas atividades, além da tática do acampamento em longo prazo e repensar o uso das mídias sociais para facilitar novas formas de reunião do espaço público. Então, até onde a gente chegou agora no livro, a gente chega muito menos em respostas, né? E mais nessas perguntas que buscam direcionar de tipo, para onde a gente vai e o que a gente vai fazer. Tá sendo bem interessante assim, pensar esse livro agora, pensar ele hoje, né? Pensar ele agora em 2025. Talvez com mais perguntas do que respostas, inclusive. Mas
é isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais, né? Porque a gente vai para a conclusão e aí a gente centra um pouco das coisas que a gente analisou e acha sobre o que foi trabalhado aqui, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Esse é o vídeo de hoje, bem curto para vocês. A gente se vê no próximo. Até mais. Um grande beijo. Tchau!